Olá, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Somos psicólogas da Focus e lendo um texto interessante, resolvemos fazer esse vídeo para poder compartilhar com vocês sobre 15 coisas que seu terapeuta gostaria que você soubesse. 15 coisas que a gente gostaria muito que vocês soubessem. Exatamente. Então, para começar, na realidade, o trabalho do terapeuta não é dar conselhos. Ele não vai dizer pra você se você deve terminar o relacionamento, ou separar, ou ter filhos. O que ele quer é que você tome as decisões. Então, na terapia, o trabalho é que você direcione as suas opiniões, as suas decisões, mas que não vai ser ele que vai te dar a dica. Ele vai te dar a dica, mas ele não vai dizer pra você o que você deve fazer. 2. Eles provavelmente também fazem terapia. Por quê? Desde que você entra na faculdade de psicologia, a primeira coisa que você escuta é que você precisa entrar na terapia, você precisa fazer terapia. Em algumas faculdades é até exigido que os psicólogos façam terapia. Por que que isso é importante? 2 motivos. Primeiro, é muito importante o psicólogo entender como é ser um paciente, como é chegar num consultório, sentar e falar com um terapeuta. É importante ele ter essa noção, né, de abertura. E principalmente porque, como a gente trata da vida das outras pessoas, a gente escuta muitas histórias, a gente não pode misturar os nossos problemas pessoais com problemas de um paciente. Então, se chega um paciente aqui que tem os mesmos problemas pessoais que eu, pode existir uma inversão de papéis. Então, eu vou me sentir no lugar daquele paciente e parece que eu vou querer fazer uma terapia mais comigo do que com ele. E isso não pode existir. Para não existir isso, a gente precisa tratar os nossos próprios problemas em terapia. Então, geralmente, os psicólogos fazem a terapia deles também. Precisamos estar sempre atualizados com a nossa vida, em dia com a nossa vida, para poder estar mais tranquilos para atender o paciente. Isso, né? Muito importante. 3. A maioria dos terapeutas não prescreve medicamentos. Realmente, o papel do psicólogo não é prescrever medicamentos. Quem faz isso é o psiquiatra. Um complementa o trabalho do outro, né? Então, o psicólogo não pode prescrever medicamentos. Ele trabalha apenas com o trabalho psicológico mesmo. Ele trabalha as cognições, Isso. os pensamentos, os comportamentos, mas medicamento não. 4. Você não precisa ser diagnosticado com um transtorno mental para frequentar a terapia. Gente, por favor, isso é uma coisa que eu escuto muito. Os pacientes, a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam aqui é falar assim: ai, eu tava com medo de vir na terapia porque as pessoas iam achar que eu sou louco. Porque onde já se viu, só louco faz terapia. Gente, por favor, isso é mito, isso não é verdade. Você não precisa ter um transtorno mental para você fazer uma terapia. Qualquer tipo de problema que você tenha na sua vida, você pode procurar um terapeuta para te ajudar a passar por esse problema. Seja um problema de luto, um problema de término de relacionamento, seja um problema financeiro, qualquer coisa você pode. Chefe, né? Problema com o chefe, problema com os amigos. Se você tiver com alguma dificuldade para passar por aquele momento, você pode procurar um terapeuta para ele te auxiliar de alguma forma, tá? Frisem isso. O 5. Seu terapeuta não está conversando sobre você com os amigos dele no bar, né? Então, é até antiético falar sobre os nossos pacientes com os nossos amigos. É, né? Totalmente confidencial, gente. A gente não pode contar nada sobre os nossos pacientes para os nossos amigos, de jeito nenhum. Então, é até um protocolo ético e moral do psicólogo. Ele não tá falando sobre você, né? O que com os amigos. Encaixa muito com o número 6, que é eles provavelmente não estão pesquisando sobre você no Google. E eu incluo aqui no Facebook. Eu não vou chegar no paciente e colocar lá, Maria da Silva, vamos ver o que a Maria da Silva fez no final de semana. Não, gente, a minha ideia não é ficar stalkeando ninguém. Eu não quero saber o que os pacientes fazem fora daqui. Inclusive, isso é até uma violação da liberdade ali do paciente. A gente trabalha com as coisas que o paciente traz para dentro do consultório, não ficar pesquisando a vida deles fora daqui. Que é o que mais importante, né? O que se fala aqui dentro, o que se faz aqui dentro, é o que é mais importante. Exatamente. 7. Seu terapeuta provavelmente não se comunicará com você em público, a menos que você faça isso. Então, se você quiser chegar e cumprimentar o seu
terapeuta, né, em público, super legal, ele vai te cumprimentar, mas se você quiser não olhar pra ele ou, né, passar despercebido, ele vai respeitar o seu momento. Então, por quê, gente? Depende, né? Que é importante saber isso. Às vezes você faz terapia e aí você ainda tem essa vergonha de fazer terapia. Então você tá com algumas pessoas que não sabem que você faz terapia. Aí imagina que constrangedor o seu psicólogo chegando assim na mesa, sei lá, você tá num restaurante com seus amigos, e ele fala assim: ai, que bom saber que você tá saindo com seus amigos. Tipo, você vai ficar com aquela cara de: nossa, né? Não era pra vocês não saberem disso. Então, a regra é, se você vê um paciente, você não fala com ele. Se o paciente vier falar com você, te apresentar como terapeuta, legal, ele vai falar que ele é seu terapeuta. Se ele vier e apresentar com você como um amigo, ele vai entrar na onda, porque ele precisa entrar na onda. Ele não tá ali pra falar pras pessoas que você, né, é o terapeuta dele. Ele nunca vai falar isso, inclusive, a menos que você fale isso primeiro. Exatamente. 8. 8. O fato de... Pode falar. Sou eu ou você? Era eu, mas pode falar. Foi mal, vai. O fato de ir para a terapia não necessariamente ajudará. Você precisa ser participativo. Nisso eu vou fazer uma comparação muito legal com a academia, tá? Que muita gente tem uma crença por aí que acha que só de se matricular na academia vai ficar fitness. E não, gente, não é assim que funciona. Quando você vai na academia, você precisa ir, você precisa praticar os exercícios, você precisa comer direito para você poder emagrecer e ter uma saúde boa, né? Na terapia é a mesma coisa, não adianta vocês virem aqui, sentarem no sofá e, sei lá, não falarem nada, ou então falar, mas aí sai daqui e não pratica nada do que é falado na terapia, gente. Isso não funciona. Ajuda, pode ser que ajude, porque só o ato de desabafar já é uma melhora para o paciente. Mas se você não chegar e conversar e participar e fazer as coisas, não vai resolver. Não é que nem você ir num médico e tomar um comprimido, tomar um antibiótico, não vai resolver. Você precisa ter essa interação. 9. A terapia não precisa ser um compromisso a longo prazo, né? Isso é muito bacana. Você pode chegar, perguntar pro terapeuta qual é o tempo que eu tenho que ficar aqui. Você pode ter esse livre acesso, sabe, de fazer as perguntas. Então, assim, você pode parar, voltar no outro momento com aquele mesmo terapeuta ou com outro terapeuta. Então, você tem essa liberdade de ir e vir, né? A terapia, você pode voltar quando for mais velho, né? Então, você tem essa liberdade de ir e vir. Não precisa ficar com medo de vir pra terapia e ficar preso na terapia durante, sei lá, 8 anos fazendo terapia. Não, nem sempre é assim. Depende muito de pessoa pra pessoa. Algumas pessoas saem mais rápido, outras pessoas ficam mais, outras pessoas querem ficar porque elas gostam e assim por diante. Item 10. A adequação correta é o fator mais importante quando se trata de encontrar um terapeuta. Antes da gente falar de qualquer coisa, um psicólogo, um terapeuta nada mais é do que uma pessoa, né? E a gente não se dá bem com todas as pessoas que a gente encontra por aí. Então na terapia é a mesma coisa. O psicólogo pode ser o melhor do mundo, ele pode ter as melhores técnicas, ele pode ser o máximo, mas se você não conseguir sentir nele confiança, se você não conseguir falar abertamente com ele, não vai adiantar. Então, fora a linha teórica também, se a linha teórica daquele terapeuta não bater com as coisas que você prega na vida, não vai adiantar. Então, adequação é legal pra gente entender isso, né? Precisa ser um psicólogo adequado, não só estudioso, ético e tudo mais, mas ele precisa ter uma empatia com o paciente, precisa rolar o rapport, senão não funciona a terapia direito. Exatamente. 11. Parar a terapia não significa que nunca mais poderá voltar? Nossa, isso como eu já tinha dito, né? Você pode voltar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você pode voltar o tempo que você quiser, sabe? Ah, eu era adolescente, fiz terapia, depois agora eu já estou mais velho e quero voltar. Bacana, é outro momento da sua vida, outra experiência, outro tipo de terapia. Então vai ser totalmente diferente, sabe? Então vale a pena, qualquer momento da sua vida. Quero parar, quero voltar. O livre acesso, né?
12. Caso esteja preocupado com algo que possa ser inadequado, como por exemplo abraçar o terapeuta ou perguntar sobre a vida pessoal dele, simplesmente fale sobre isso. Então existe muito aquela crença de, ai meu Deus, eu não vou falar isso pro terapeuta porque eu acho que ele vai me julgar errado, ou eu não vou fazer isso porque o terapeuta vai me analisar. Gente, a ideia realmente é analisar o paciente, mas não é nesse aspecto que a gente analisa, né? A gente analisa comportamento, pensamento, não o que vocês estão fazendo. Não vou chegar aqui, aí a pessoa vai me abraçar e falar assim, nossa, ela tá carente hoje. Não, a ideia não é essa. Então eu sempre pergunto pros meus pacientes, às vezes eles têm algumas perguntas pessoais pra me fazer, e isso varia de terapeuta para terapeuta, mas eu vou contar a minha experiência. Eu sempre pergunto o motivo deles quererem saber aquela coisa, aquela informação. Se eu acho que o motivo é legal, que agrega valor pra terapia, eu até às vezes passo algumas informações pra ele. Agora, se eu achar que não tem nada a ver, tipo, uma pergunta totalmente aleatória, que não vai trazer nada, daí eu coloco o limite, porque precisa existir esse limite também entre paciente e terapeuta, porque não é uma relação de amizade, é um setting terapêutico, então precisa existir esse limite. Mas tudo vai de você querer conversar com o seu terapeuta serve pra isso, né? Pra existir o diálogo. Então, a primeira pessoa que você precisa aprender a conversar é com ele. E ele nunca vai achar ruim disso, né? Eles não têm todas as respostas. Não temos mesmo, gente. Exatamente. Não sabemos o que está passando pela sua cabeça, né? Não sabemos o que você está pensando. Não temos bola de cristal, então é preciso falar para que o terapeuta possa compreender aquilo e repassar para vocês, né? A gente tem uma compreensão, assim, do comportamento, das emoções, como elas funcionam, mas cada indivíduo é de uma forma. Se vocês não falarem pra gente como que vocês são, vai ser muito difícil a gente conseguir chegar num bom senso, né? A gente conseguir entender vocês. Então eu sempre digo pros meus pacientes assim, gente, vocês precisam me falar o que vocês estão pensando, porque se eu tivesse bola de cristal, eu tava rica, não tava fazendo terapia, eu não tava atendendo no set terapêutico. Mentira, provavelmente eu estaria. Mas a gente não tem todas as respostas, que nem professor, gente, não é vergonha nenhum um aluno fazer uma pergunta para um professor e ele não saber responder. O importante é ele correr atrás dessa informação, tá? Então a gente precisa frisar isso também. Ser terapeuta pode ser trabalhoso, gente, é muito trabalhoso, tá? Não é pouco trabalhoso. Eu escuto muita gente falando assim, ser terapeuta é fácil, você só fica ali falando e dando conselho. Gente, não é isso. Tudo que você fala dentro da terapia, apesar de parecer uma conversa, porque parece uma conversa, não é uma conversa. Tudo que o terapeuta fala, tudo que o terapeuta fala desde a hora que você entra pela porta é planejado, ele tá falando aquilo com algum motivo, com alguma convicção. Se ele pergunta sobre o tempo, tem um motivo. Se ele dá um exemplo qualquer, tem um motivo. Se ele dá um exemplo da vida pessoal dele, tem um motivo. Então tudo que a gente fala é muito pensado. E esse raciocínio, ele é muito trabalhoso, tá? Não é só sentar e ficar conversando, batendo papo, jogando papo pro ar. Se fosse pra fazer isso, vocês podiam ir aí fazer terapia no bar, que tava tudo bem, com os amigos. Não é isso. Tá? Então, é trabalhoso sim, dá trabalho sim, a gente sai exausto daqui, de vez em quando parece que a gente carrega umas malas nas costas, mas entramos... caso, né? A gente precisa estudar os casos, Exatamente. Estar se atualizando também. Sempre estudando muito, a gente precisa estudar muito. Mas aí entra o motivo pelo qual, né, apesar de ser tão pesado, entra o motivo que agora a Áurea vai falar do porquê a gente faz isso, né? Bom, item 15 e último. Mas é provável que eles também achem que o que fazem é incrivelmente recompensador. E realmente é, porque quando a gente vê um paciente que ele tá indo pra frente, tá alcançando objetivos, tá conseguindo lidar com as suas frustrações, é muito bacana pra gente. É muito legal. Recompensador. É incrível, gente. É o que a gente faz. Eu não sei explicar essa emoção. Mentira. A vontade que eu tenho, que eu sempre falo pras pessoas, assim, parece que eu vou explodir, assim, de orgulho quando um paciente vem e fala assim, ai, Júlia, isso aconteceu e foi tão legal, e eu evoluí isso, eu evoluí naquilo. Gente, é uma coisa, assim, que a gente sente que não tem noção. Parece que a gente tem vários filhinhos por aí e que eles estão se dando bem. Eu acho que deve ser uma sensação parecida com essa. Curtam o nosso vídeo e até o próximo. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.